Boa noite. A revisão da minha questão central. A questão central é uma pergunta se a propriedade urbana pode cumprir a função social determinada pela Constituição de 1988. A situação da população sem moradia ou em condições precárias de moradia se deve a alguns fatos, como a posse. A posse não é uma garantia contra a remoção. A população mais pobre, ela habita os locais que sobram nas cidades, ou seja, aqueles locais que não têm interesse para o mercado imobiliário e que são as áreas de risco ou as áreas ambientais, até que alguma coisa ocorra e essas áreas também possam se tornar interessantes e essa população é removida. Não existe uma política habitacional efetiva, tanto em quantidade quanto em qualidade. E, principalmente nas áreas centrais das cidades, e em particular de Niterói, há diversos imóveis vazios e subutilizados que não cumprem a sua função social e onde existe, a partir do Estatuto da Cidade de 2001, o instrumento PUC, que é parcelamento, edificação ou utilização compulsória, que exigem que seja demarcado o território onde aquele instrumento pode ser aplicado, identificar os imóveis vazios, notificar os proprietários, exigindo que eles parcelem ou edifiquem ou deem uma utilização, uma utilização social para aquele espaço, né? E aí tem um longo prazo em que o IPTU vai aumentando progressivamente e pode até redundar em uma desapropriação. Só que esse instrumento, ele não é aplicado. Em Niterói nós temos em torno de 40 mil famílias, o déficit habitacional é de 40 mil famílias, o que corresponde a 1/3 da população de Niterói. Existe uma cultura no sistema capitalista de extrema valorização da propriedade e esse que é o desejo da população mais pobre. A principal revisão que eu estou fazendo da minha questão central, a partir da leitura da Hannah Arendt, é o estranhamento da estratificação da sociedade na Grécia Antiga, que se perpetua até os dias de hoje, né? Onde o homem ele está totalmente deslocado, né? Ele se difere totalmente tanto do escravo quanto da mulher e do artesão, e apenas o homem, que é o déspota, que pode até usar de violência para com as demais pessoas, apenas ele é considerado ser humano na medida em que ele, livre das necessidades domésticas e da manutenção da sua sobrevivência, que é cumprida, é feita pelos demais, ele pode sair para o espaço público, adquirir a sua individualidade, adquirir resistência, ser considerado um ser humano na medida em que ele tem uma ação política. Em Ação e a Busca da Felicidade, Hannah Arendt aponta para dois que eu chamo de personagens: o indivíduo, que tem uma vida privada, e o cidadão, que tem a sua vida pública. Em Byung-Chul Han, ele diz que ser livre, que você não pode, não existe liberdade sozinho, né? E o Marx, quer dizer, ele fala isso baseado em Marx, onde ele afirma que o indivíduo tem os meios necessários para desenvolver seus dons, mas apenas dentro da comunidade é possível a liberdade pessoal, ou seja, apenas ele coloca como sendo uma questão coletiva, né? Uma questão dentro da sociedade, né? E aí que vem o meu destaque, porque eu quero trazer a dimensão psíquica trazida por Freud a partir do conceito de transferência e de narcisismo, onde a transferência, o homem, a criança quando nasce, ele, para se identificar, para ele
aprender que ele é um indivíduo diferente da sua mãe, ele precisa desse contato para ele ir vendo que existe o outro. O bebê é muito pequeno, ele não se distingue, ele acha que ele e a mãe são apenas uma coisa. E gradativamente esse processo vai acontecendo e ele vai vendo através do outro a existência dele, e isso vai se, digamos assim, aperfeiçoando ao longo do seu desenvolvimento. Por outro lado, existe um outro processo, que é o narcisismo, que o torna absolutamente incapaz de ver o outro. Ele não vê nada além de si mesmo. Por que eu trago isso? Porque uma coisa que eu venho verificando é que o ser humano, né, o escravo, a mulher, e isso nas suas diferentes modalidades até os tempos atuais, o ser humano ele não é reconhecido, né? A Hannah Arendt fala do assombro dela, do homem lá no final da Guerra Fria querer lançar o Sputnik, e a grande exclamação é que finalmente o homem vai poder sair da Terra, né? Como se pudesse abandonar o planeta e ir para outro lugar. Então, existe assim uma dialética muito complicada, né? Porque o homem, o ser humano, ele se porta como um câncer, né? Onde ele mata o próprio hospedeiro, onde ele mata aquele com quem ele se identifica. Então, eu trago o estudo de caso do prédio da Caixa, né? Que através do Fórum de Luta pela Moradia, que eu participo como militante, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas Habitacionais e Urbanos da PROEX da UF, como pesquisadora voluntária. O prédio da Caixa, no centro de Niterói, da Avenida Amaral Peixoto, teve uma remoção de seus moradores em junho de 2019, onde todos, proprietários, inquilinos e ocupantes, foram jogados na rua por um alegado risco de incêndio, embora a energia já tivesse sido cortada. Então, a Justiça abriu uma ação civil justificando a remoção por questões de insalubridade do prédio. E muitas dessas pessoas, é um prédio que tem 384 unidades, e em torno de 20% dessa população foi de fato para a rua, ou seja, para a salubridade da rua, né? Então, o que esse caso traz é que não basta você ser um proprietário, você tem que ser reconhecido como ser humano, que não foi o caso dessas pessoas. Agora, recentemente, no final de outubro de 2020, o prédio teve um decreto do prefeito desapropriando o prédio, e isso ainda vai levar um grande tempo até que seja efetuado todo o processo de desapropriação, dívida de IPTU, reformas, e como vai ser feita essa ocupação, que é muito importante, e essa é a luta para que os ocupantes, proprietários e inquilinos originais tenham seus locais garantidos, né? E então, o que além da questão econômica e social, né, o que se verifica, o que eu tô questionando é uma impossibilidade de se ver o outro como um ser humano mesmo, um ser humano que merece, que tem direito a ter uma moradia, que tem direito a ter saúde numa moradia, né? Então, eu trouxe aqui uma frase do Carlos Frederico Marés, onde ele traz que a terra é a vida, né? Conforme os antigos gregos, os escravos plantavam na terra, né? A propriedade não era a propriedade de hoje, era um espaço sagrado onde a família habitava, onde havia um reconhecimento da necessidade daquele espaço para seu uso. E Marés continua, sem dúvida alguma, mas para percebermos essa expressão em todo o seu alcance, talvez seja exigida uma ampliação da percepção da vida.
e da vida do ser humano. Então, eu trago todo esse questionamento dessa falta de percepção do outro, né, da impossibilidade de ver o outro pobre, travesti, homossexual, enfim, todas as sortes de pessoas que moravam, por exemplo, no prédio da Caixa, né, que isso é apenas um exemplo, mas são 40 mil famílias só em Niterói, né, que essas pessoas possam ser vistas como seres humanos e que isso, de fato, não é o que se observa, né? E então é isso. Essa é a revisão que eu estou fazendo a partir da leitura da Hannah Arendt e dessa observação do que é o espaço privado e quem tem direito ao uso desse espaço privado, né? As referências bibliográficas utilizadas foram A Condição Humana e Ação em Busca da Felicidade, da Hannah Arendt, a Psicopolítica do Byung-Chul Han e A Função Social da Terra, do Marès. E, de uma maneira não pontual, mas assim, a leitura da conquista da América, a questão do outro, é muito importante nesse sentido, né? Onde o conquistador, ele chega numa terra que ele não conhece e ele se sente o dono dali. E ele é incapaz de perceber que tem um outro ser humano, porque a aparência é a mesma, ele não está se defrontando com animais, com crocodilos ou com macacos, não, ele vê um homem à sua semelhança e ele é incapaz de reconhecer essa outra pessoa, né? Então, eu estou querendo trazer essa perspectiva para rever essa questão da propriedade e do direito da propriedade urbana. Eu acho que é isso. Obrigada.